Queridos, graças a paz, amém. Estamos felizes por estar aqui mais uma vez. Eu infelizmente não pude estar aqui no aniversário da igreja. A gente estava passando uma dificuldade muito grande ali com o seu Misael, que é o avô da Letícia, e no dia da campanha aqui eu estava escalado para ficar com ele lá no hospital. E não pude estar aqui com vocês, mas aprove Deus, permitir que eu estivesse aqui agora, amém? Infelizmente o seu Misael faleceu, mas eu tenho certeza que em tudo Deus tem um propósito, tem um projeto, para as nossas vidas, amém? Queria que você curvasse a sua cabeça nessa hora, queria orar contigo, queria estar com você, orar junto com você, para que Deus possa continuar conduzindo, assim como Ele tem feito desde a primeira oração aqui neste lugar. Fizemos orações tremendas aqui neste lugar, nós dizemos sim, amém para tudo que foi dito. Mas vamos orar agora colocando a palavra de Deus. Senhor meu Deus, meu Pai amado, nós te louvamos, te engrandecemos, exaltamos o Teu nome, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, porque tivemos a oportunidade de ceiarmos, ó Pai, hoje pela manhã. Muito obrigado, ó Pai, porque temos a oportunidade de estar aqui, ó Pai, na Tua casa, mais uma vez. Isso é um grande privilégio, isso é muito bom, ó Pai, poder estar aqui contigo. Deus, que o Senhor possa continuar nos conduzindo agora pelo caminho da palavra. Eu oro e peço que não venha ser, ó Pai, a minha espada, mas que venha ser a espada do Espírito, porque a minha espada, ó Pai, ela é incapaz de penetrar no homem, mas a espada do Espírito, ela vai no nosso mais profundo, ela é capaz de mostrar aquilo que é do Espírito e aquilo que é da alma, é capaz de discernir pensamentos e intenções, é capaz de alimentar não só a alma, mas é capaz de, ó Pai, fortalecer o Espírito. Ela alegra, mas ela também conserta. Oh Deus, que nós venhamos ser cortados pela Tua palavra nessa noite, que a Tua palavra, ó Pai, possa trazer a mudança que precisamos, que a Tua palavra possa ser verdadeiramente a lâmpada, ó Pai, para os nossos pés, para iluminar aonde estamos hoje, e a luz dos nossos caminhos, aquilo que devemos fazer, as escolhas que precisamos tomar, que sejamos, ó Pai, uma igreja diligente, uma igreja, ó Pai, Senhor Deus, que é obediente, uma igreja que conhece, ó Pai, a voz do nosso pastor Jesus Cristo, assim como foi pregado hoje pela manhã, e que nós possamos, ó Pai, passar por aquela porta que é Cristo Jesus, em nome do Senhor Jesus que nós oramos, e a igreja diz, amém, amém e amém. Eu queria ler com você uma passagem muito conhecida, está lá no livro de Atos, no capítulo 3, queria que você abrisse aí, Atos, capítulo 3. Aqui nós temos uma passagem muito importante e por conta dessa passagem os próximos capítulos de Atos vão se desenvolver a partir desse capítulo número 3, que na verdade também é a continuidade ali da descida do Espírito Santo que aconteceu no capítulo anterior. E Lucas, o médico, escreve assim: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Talvez era horário comum deles se reunirem no templo, assim como nós nos reunimos aqui todo domingo às 18 horas, nós viemos para a igreja, Então era um costume ali da região, e as pessoas iam para aquele templo, que era um templo central, como se a gente tivesse aqui apenas uma igreja, e todos nós aqui que servimos a Deus fôssemos para esse lugar. Então a grande multidão estava chegando ali no templo para aquele culto que iria acontecer às 3 horas da tarde. E no meio daquela multidão ali estavam Pedro e João. E versículo 2: estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Então, costumeiramente, aquele homem, ele era levado e ele era posto à porta do templo.
Ele não era colocado dentro do templo porque ele não podia. Segundo a tradição judaica, se você ler lá os livros de Moisés, as pessoas que tinham problemas e deficiências, elas não poderiam entrar no templo. Então ali havia uma segregação por parte daquele homem. Ele era coxo de nascença e ele nunca tinha tido a oportunidade de estar dentro do templo. E ele era colocado todos os dias à porta do templo. Ele era excluído, ele estava longe ali do culto, ele não poderia participar das orações que eram feitas ali dentro daquele lugar. Então comece você a imaginar, a contextualizar aí dentro da sua mente como era a vida daquele homem. Hoje em dia, com todas as tecnologias que nós temos, as pessoas que têm certas deficiências físicas, a gente sabe as dificuldades que elas têm. Agora imagine naquele tempo em que inclusive havia uma segregação por parte da lei de Moisés. Ele não podia ser colocado dentro do templo. Então ali era o ganha-pão dele, ele vivia de pedir esmolas e ele era colocado à porta do templo todos os dias. Ele batia o ponto, ali era o lugar onde ele era encontrado. Só que um dia Deus resolveu fazer diferente na vida daquele homem. E vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Versículo 4, Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. A expectativa dele ao pedir era receber alguma coisa, era receber esmola, era receber dinheiro, era talvez receber um pouco de comida, era, receber alguma coisa ali para, que fosse ajudar ele na sua necessidade imediata. Aquilo que talvez fosse matar ali a sua fome momentânea, ou então um dinheiro para ele poder talvez ajudar na sua casa, não sei, ele queria receber alguma coisa. Mas disse Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando e saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamada Formosas. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Glória a Deus! Irmãos, que texto tremendo! Esse é um texto que, se a gente parasse de ler aqui e já fôssemos para a nossa casa, eu tenho certeza que nós já sairíamos daqui alimentados. Então, o tema que eu queria transcorrer ao longo dessa mensagem é o desejado versus o necessário. Você pode repetir: o desejado versus o necessário. A prática de dar esmolas era algo comum e importante dentro da fé judaica. Eles tinham esse compromisso de ajudar as pessoas mais necessitadas. E ali as cercanias do templo eram um importante lugar para poder pedir esmolas. Era uma área bem lucrativa para os mendigos. Só que uma vez que os recursos ali dos discípulos eram comunitários, eram de todos, você lê aí no capítulo 2 que as pessoas pegavam tudo que eles tinham, e você vê ao longo dos capítulos, eles entregavam na mão dos apóstolos e eles dividiam e iam dando para cada um conforme a sua necessidade. Então eles não tinham o que era deles, nenhum tinha o que era particular. Por isso que Pedro fala: eu não tenho ouro e não tenho prata. Eles não tinham dinheiro para dar, mas a maior necessidade daquele homem não era financeira.
não era financeira, ele precisava de algo mais, ele precisava de salvação para a sua alma e de cura para o seu corpo. E o dinheiro não é capaz de dar salvação e nem cura. Não é capaz de operar um milagre. E Pedro, pelo poder de Jesus, fez com que aquele mendigo fosse completamente curado. E ele ficou tão contente e entusiasmado que ele parecia uma criança saltitando de um lado para o outro e louvando a Deus. E nós vemos aqui essa passagem e nós vemos que a história daquele homem pode ser uma perfeita ilustração de nós. Se nós formos contextualizar, nós somos como aquele homem coxo. Primeiro, ele nasceu coxo, ele tinha aquela deficiência de nascença. Todos nós nascemos assim, sem poder andar de maneira agradável a Deus. Quando Adão pecou, nós caímos e pecamos junto com ele, e essa deficiência nos tornou distantes de Deus. Nós éramos incapazes de andar corretamente diante de Deus. Do ponto de vista espiritual, nós éramos coxos, nós estávamos segregados diante da presença de Deus. Aquele homem, ele era pobre. Como pecadores, nós estamos falidos diante de Deus. Nós éramos incapazes de pagar a tremenda dívida que nós tínhamos com Deus. Ele estava fora do templo. Por mais perto que fiquemos, que tentemos ficar de Deus, nós, quando estávamos envoltos aos nossos pecados, nós estávamos longe de Deus. E o tremendo é que aquele homem, ele foi totalmente curado pela graça de Deus. Embora nós fôssemos coxos, nós estivéssemos fora da presença de Deus, a graça de Deus nos alcançou e nós fomos salvos. E ele deu prova disso, que ele foi curado, que ele foi, que a graça de Deus foi responsável por curar totalmente ele. E ele deu um salto e pôs-se em pé e começou a andar. E o interessante é que depois que ele recebeu o milagre, ele identificou-se com os apóstolos e ele começou a andar com eles publicamente, que é o que você pode ver aí nos capítulos seguintes. Só que eu queria trazer algo diferente sobre o que aconteceu na vida desse homem e muitas vezes acontece dentro da nossa caminhada cristã. Nós vemos acontecendo nessa história um conflito que é comum de acontecer dentro das nossas vidas, que é comum de acontecer dentro de nós. Em algum momento esse conflito vai aparecer dentro das nossas vidas, que é o conflito entre aquilo que desejamos e o conflito com aquilo que nós necessitamos. Há uma diferença entre o desejado, entre aquilo que pedimos, e o necessário, aquilo que precisamos. E essa diferença, ela se torna relevante quando aquilo que pedimos é diferente daquilo que precisamos, daquilo que necessitamos. Porque muitas vezes a gente vai pedir para Deus e Deus vai dar um completo não. Se você vê, a primeira coisa que Pedro fala para ele: nós não vamos te atender. Eu não tenho ouro e eu não tenho prata para te dar. Ele recebeu um profundo não. E muitas vezes nós não aceitamos os nãos de Deus. Nós nos frustramos. Irmãos, muitas vezes Deus, ele frustra as nossas expectativas. Porque muitas vezes aquilo que pedimos não é aquilo que precisamos. Eu não sei se já aconteceu com você, mas eu já fiz tantas orações e Deus, muitas delas, Ele não respondeu. Eu fico imaginando se Deus fosse dizer sim para todas as nossas orações. Irmãos, Deus é um bom pai. Você vai fazer tudo o que seu filho pede? Irmão, se eu fosse fazer tudo o que meu filho pede, meu filho Theo, ele tem 1 ano e 5 meses. Se eu fosse fazer tudo o que ele, o que ele pede, o que ele deseja, eu acho que ele ia passar o dia todo comendo batata frita
e assistindo o vídeo da galinha pintadinha, das 3 palavrinhas e da turma do cristãozinho. Ia passar o dia todo fazendo isso. E é certo ele fazer isso? Ele só comer isso? Não é. Tem um filme que mostra algo muito interessante, eu acho que os irmãos aqui já assistiram, que é o filme O Todo-Poderoso. É um filme um pouco antigo, né? Os novinhos aí talvez não tenham assistido, mas é um filme de comédia e é um filme muito interessante. Vocês já assistiram O Todo-Poderoso, o primeiro? E lá é um filme até com aquele ator chamado Jim Carrey, em que ele vai lá e ele assume o lugar de Deus por algum tempo. Então ele vai lá e passa a ter todos os poderes de Deus. E a história vai se desenrolando, é um filme até de comédia, mas tem uma passagem que me chama a atenção. Ele começa a ouvir os pedidos das pessoas. Todas as orações que as pessoas fazem, ele começa a ouvir. E ele vai lá cansado de ouvir aquelas petições, aqueles pedidos, aqueles desejos. Ele vai lá e deseja, ele fala assim, não, agora que eu sou Deus, eu vou realizar todos os desejos das pessoas. E vai lá, de uma hora para outra, de um dia para outro, todos os desejos das pessoas são realizados. O que vira? Vira um caos, vira uma bagunça. O mundo vira uma bagunça. Começa, ter problemas, aí milhares de pessoas ganharam a Mega Sena, né, lá da loteria, aí quando foram pegar o prêmio era pequenininho. Então Deus, muitas vezes, Ele não faz aquilo que nós desejamos, aquilo que nós pedimos. Deus, como um bom Pai, Ele não vai fazer tudo aquilo que nós pedimos. Irmãos, eu não sei você, mas naqueles momentos que muitas vezes você está desesperado, você costuma pedir muitas vezes coisas que, se Deus fosse atender naquele momento, misericórdia. Quantas pessoas você já ia ter matado, irmão? Muitas vezes você ora assim, Senhor, a situação está tão difícil que eu não vejo a saída, Senhor, me leva. Muitas vezes nós fazemos essa oração. Nós vemos Elias, que foi um personagem que ele pediu a morte, mas Deus ainda tinha um propósito para fazer através da vida dele. E o homem que pediu a morte para Deus, ele não conheceu a morte. A Bíblia fala, né, que Elias não conheceu a morte, Deus o tomou. E olha só para você ver, ele pediu e Deus não deu. E algo que é tão comum, porque Deus, ele tinha um propósito na vida de Elias. E muitas vezes esse conflito ele se instaura dentro de nós. Irmão, se muitas vezes você está orando e está pedindo, comece a prestar atenção se você está pedindo coisas certas. Ou talvez não é o momento certo de você receber aquilo que você está pedindo. Então não se desespere, porque eu tenho certeza que Deus é um bom Pai e Ele sabe exatamente aquilo que precisamos, Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas. O Tiago, ele vai escrever sobre isso e ele fala lá em Tiago, capítulo 4, ele faz uma reflexão acerca disso. E olha só o que ele diz. Você pode abrir aí Tiago, capítulo 4. E ele diz o seguinte, ele começa o texto aí no versículo 2: vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus próprios prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Nós precisamos, pedir. Muitas vezes a gente está pedindo apenas por um deleite pessoal, às vezes é um pedido extremamente egoísta. Irmãos, eu não estou aqui dizendo que Deus ele não faz aquilo que pedimos, mas muitas vezes Ele não faz porque nós pedimos mal, nós não sabemos pedir, nós estamos pedindo da maneira errada. E Ele continua lá no versículo 13, Ele nos dá uma lição aqui, Tiago nos explica: ouçam agora,
vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou para aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Ou seja, ele está falando, olha, vocês projetam coisas, vocês desejam coisas. Só que ele está falando assim, olha, o errado não é você projetar nem desejar. E ele continua falando, vocês nem sabem, versículo 14, o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Nós temos que aprender a sujeitar os nossos desejos à vontade de Deus. Nós temos que ter essa maturidade de falar assim, se o Senhor quiser, Senhor, se for da tua vontade, Deus, se o Senhor estiver em conformidade com isso, eu quero. Amados, isso é maturidade. É você saber que por mais que a sua vontade ela seja, sabe, ela venha te agradar, mas somente a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, mas a nossa vontade ela não é perfeita. Somente a vontade de Deus ela é perfeita nas nossas vidas. Então o problema não é pedir, é a forma como nós muitas vezes pedimos. Nós, muitas vezes influenciados pelo mundo, nós pedimos, sabe, por causa do mundo, e nós vamos lá e redigimos um contrato na nossa oração, nós fazemos um contrato e fala, Senhor, eu quero isso, e quero que se realize até o final do ano, mas em nenhum momento nós paramos para perguntar, Senhor, se for da tua vontade faça, ou então, Senhor, será que eu quero isso mesmo? Será que isso é o melhor para mim? Que Deus possa realmente te conduzir a um lugar de mudança e maturidade em Deus. A palavra do Senhor diz nesse Salmos 37 que foi lido aqui pelo pastor Bruno, e a palavra diz que agrada-te do Senhor e Ele concederá o desejo do seu coração. Então, se eu quero que os meus pedidos sejam atendidos, o meu coração tem que agradar o coração de Deus. Então, quando o meu coração agrada o coração de Deus, eu sei pedir o que é certo, eu sei pedir o que é bom, eu sei entender a minha necessidade. Eu não vou estar pedindo para o meu deleite, eu vou pedir, sabe, por uma necessidade. Eu vou pedir porque realmente Deus vai me abençoar, e Ele sabe que se Ele me abençoar, eu não vou me perder naquela bênção. E muitas vezes isso acontece. Eu vejo o exemplo de Salomão. Salomão foi um homem que ele fez um sacrifício ali, e ele demonstra que o coração dele estava voltado para o Senhor, e ele faz algo, sabe, diferente. Ele vai lá e entrega mais de 1000 holocaustos ao Senhor, mas aquilo ali partia de um coração sincero. E o Senhor vai lá e fala assim, aparece para ele uma primeira vez e fala assim, Salomão, o que você deseja? Já pensou você chegar nesse nível de intimidade com Deus, que Deus, sabe, não vai ter esse conflito, exatamente aquilo que você precisa, é aquilo que você pede. E a Bíblia fala que Salomão, ele não pede dinheiro, ele pede o que? Exatamente aquilo que ele precisava. Ele fala assim, dá-me sabedoria e entendimento para governar esse povo. Ou seja, não tinha conflito entre o que ele pedia e o que ele necessitava, porque o coração dele estava alinhado com o coração de Deus. Irmãos, quando o nosso coração está alinhado com o coração de Deus, aí é céu na terra, as coisas acontecem. Então, voltando para o texto lá de Atos capítulo 3, nós vemos algo tremendo acontecendo. Atos capítulo 3, nessa passagem que nós lemos, nós vemos que os discípulos, eles estavam indo para o templo que se situava em Jerusalém. Havia uma ordem para que eles permanecessem em Jerusalém. Jesus, antes de subir aos céus, depois de ressuscitar, a Bíblia fala que ele apareceu para os discípulos por cerca de 40 dias. E na última vez que ele apareceu para os discípulos, ali para os seus apóstolos, ele fala que eles deveriam permanecer em Jerusalém, e que o Espírito Santo de Deus desceria sobre a vida deles, e então eles pregariam o Evangelho em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra.
Então, depois da ressurreição, 40 dias o Senhor apareceu para eles. E ficou um intervalo de 10 dias sem nada acontecer. Porque o Espírito só veio descer no Pentecostes, que eram 50 dias depois da Páscoa. Então, naqueles 10 dias, eles tiveram que permanecer em Jerusalém. Eles obedeceram a palavra. Talvez eles quisessem ir para a Galileia, que era a casa deles. Pedro, sabe, Jesus, quando ele chama os discípulos, eles eram de uma outra região. Eles falam assim: não, a gente tem que voltar para as nossas casas. Meu filho talvez está precisando que eu volte para lá. Eu preciso voltar a fazer as minhas necessidades. Mas não, eles decidem obedecer e eles permanecem em Jerusalém. E o Espírito Santo de Deus desce e Pedro começa a pregar e 3.000 pessoas aceitam a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da vida dele. E agora no dia seguinte ele vai lá para o templo e ele vê esse coxo, que é essa passagem que nós percebemos. Então eles haviam obedecido à vontade de Deus. E quando eu tenho uma posição, quando Deus nos posiciona e nós obedecemos à vontade de Deus e o propósito de Deus, nós temos algo que se chama autoridade. Quando Deus ele nos posiciona e nós obedecemos aquela posição que Deus nos deu, nós temos autoridade. Autoridade é você ter a posição e você ser guiado pelo propósito que foi estabelecido por Deus. Aí você está com a sua autoridade. E hoje tem faltado homens assim. Homens que tenham não só a posição, mas tenham o propósito, que obedeçam o propósito de Deus. Quando eu tenho uma posição, mais o propósito, eu tenho autoridade. Eles eram o portador da palavra de Deus. Eles falam, quando eles olham aqueles homens, eles falam ali como embaixadores de Cristo. E eles falam: não, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta-te e anda. Só que muitas vezes, nós vemos hoje líderes que não estão antenados com o ID, nem com a vontade de Deus. Eu vejo que aquele coxo, ele pede esmolas, ao invés de cura. E aqueles homens, eles dizem não. E sabe o que as igrejas hoje têm feito? Os líderes têm dado aquilo que as pessoas têm pedido. Nós temos hoje um evangelho que muitas vezes é centrado naquilo que nós pedimos. Nós somos grandes e Deus é pequeno. Eu vou pedir e Deus vai me dar exatamente tudo aquilo que eu peço. Só que muitas vezes, amados, Deus não vai fazer. Deus não vai fazer, porque Ele tem algo maior para as nossas vidas. Sabe, eu oro para que chegue o tempo que homens vão se levantar e vão falar assim: olha, eu não tenho isso que você está pedindo, mas eu tenho algo melhor. Receba Jesus Cristo Nazareno. Levanta e anda. Levanta e anda. Só que olhando a igreja é como aquele coxo, que ele pede esmolas ao invés de cura. Muitas vezes nós não temos noção da nossa real situação espiritual. Nós somos cegos a partir do contexto em que vivemos. Aquele homem, apesar de ser coxo, ele também era espiritualmente cego. O nome de Jesus, ele já era conhecido naquela região. Havia, como eu disse para vocês, aproximadamente 50 dias que Jesus foi crucificado e foi um alvoroço. Jesus, a sua fama já estava espalhada pela região e ele havia já realizado muitas curas e muitos milagres. E quando eles estão ali em Jerusalém, o Espírito Santo desce sobre a vida dos apóstolos e Pedro prega. Se você vê no capítulo anterior, 3.000 pessoas aceitaram a Jesus. Então a fama já estava o quê? Se espalhando. Sabe, a fama deles já estava se espalhando. Então quando ele olha e vê Pedro, e ele vê João, aqueles homens que andavam com Jesus, aqueles homens que pregaram e 3.000 pessoas aceitaram Jesus, o que era o natural deles pedirem? O que era natural daquele coxo pedir? O que ele deveria pedir? A cura. Nada mais natural que ele olhando: olha, eu vejo ali Pedro andava com Jesus. João,
João era o discípulo amado, ele andava com Jesus, aquela dupla, eles andavam com Jesus que realizava milagres, ele pregou ontem, 3.000 pessoas estão seguindo ele, a fama deles estão se espalhando, era para eles, irem para aquele homem e falar assim, olha, eu quero a cura. Muitas vezes a igreja está assim, nós estamos cegos, nós estamos olhando somente para uma necessidade momentânea. Nós viemos muitas vezes para a igreja para pedir bênçãos materiais. Irmãos, eu não sou contra bênçãos materiais e eu oro para Deus me dar bênçãos materiais, mas eu sei que Deus ele tem riquezas muito maior para me dar, que são as bênçãos espirituais. Eu sei que Ele tem algo novo para as nossas vidas, e eu sei que do que são as bênçãos materiais se nós não tivermos as bênçãos espirituais. E aquele homem, ele estava cego, e muitas vezes nós estamos daquele jeito, nós viemos para Deus, nós chegamos diante da igreja e nós pedimos, esmolas, e nós em vez de falar assim, Senhor, eu estou coxo, eu estou trôpego, eu estou andando, mancando na fé, mas não, eu quero ouro, eu quero prata, mas Deus, Ele não quer te dar só bênçãos materiais, Ele quer te pegar pela mão, Ele quer te levantar e te fazer um novo homem, uma nova mulher. E nessa noite eu quero te dizer, levanta e anda em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Nós vemos hoje uma igreja que só se preocupa com o ouro e a prata. É como aquela igreja de Laodiceia, que era uma igreja rica, era uma igreja abastada, mas aos olhos de Deus ela era miserável, pobre, cega e nua. E o Jesus que deveria estar dentro da igreja, ele está do lado de fora da igreja, mas Deus ele é tão misericordioso que Jesus está batendo a porta. E ele fala que aquele que ouve e abre a porta, ele entra e ele ceia. Amados, Deus ele quer entrar na sua vida. Talvez você tenha tido as suas expectativas frustradas. Aquele homem, quando ele fala assim, olha, eu não tenho ouro e não tenho prata. Irmão, você já viu como muitas vezes quando uma pessoa está pedindo para você no semáforo, tem umas que quando você fala assim, não tenho, não vou te dar. Irmãos, eles faltam, muitas vezes xingar. Fica com a expectativa frustrada. Mas nós queremos homens e mulheres que falam assim, olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas eu tenho um Jesus, o Nazareno, o Salvador, e Ele vai te dar forças. Amados, eu tenho certeza que Deus aí, Ele pôde trabalhar depois daquele homem, Ele pôde fazer tudo, o que ele nunca havia feito, a vida dele mudou, mas porque um dia alguém olhou para ele e falou assim, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, porque isso tudo você já recebeu e não mudou a sua vida, mas o que eu tenho vai mudar a sua história. E eles pegaram aquele homem, ergueram aquele homem, e ele pôde caminhar com as suas próprias pernas. Ele não ia precisar mais pedir esmolas, ele não ia precisar mais pedir dinheiro. Deus fez aquilo que ele precisava e não aquilo que ele pedia, porque havia um conflito entre o que ele pedia e o que ele necessitava. Muitas vezes esse conflito acontece. E qual é o resultado da história? Quando nós voltamos para a história, o que eu acho tremendo é que aquele homem, depois de receber o milagre, versículo 8, deu um salto, pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele mesmo, o homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamada Formosa. Irmãos, pense na expectativa, quantos dias ele ficou ali à porta do templo, olhando as pessoas entrarem, e ele nunca poderia entrar no templo. A primeira coisa, quando ele pôs-se de pé, Deus o leva, Jesus, o milagre acontece no nome de Jesus, Pedro e João são meros instrumentos, e ele fica de pé, ele entra no templo. Eu acho tremendo essa imagem. Ele estava excluído do relacionamento, de poder cultuar a Deus, não poderia entrar e participar das orações com os irmãos. Depois de receber o milagre, ele entra no templo, e o propósito de Deus se concretiza na vida dele. Amados, o propósito de Deus para as nossas vidas, eu falo isso com riqueza,
Deus, Ele pode nos abençoar. A Bíblia diz que Ele é o Deus do ouro e o Deus da prata. Irmãos, eu quero ser abençoado, mas o propósito de Deus é nos salvar. O propósito principal, o propósito maior de Deus é nos fazer novas criaturas. O propósito de Deus é de nos pegar coxo do pecado e nos levantar e fazer homens e mulheres sadios na presença dEle. O propósito de Deus é nos tirar da porta do templo e nos levar para dentro do templo, para nós podermos cultuar e louvar o nome do Senhor. Queria chamar o ministério de louvor. A minha oração nessa noite é: Senhor, faça o que eu preciso e não necessariamente o que eu peço, porque o Senhor, Ele conhece os nossos corações, Ele conhece as nossas vidas e Ele sabe muito melhor do que nós aquilo que nós precisamos. Talvez você está aí nesse conflito, amado, mas eu quero te dizer que se você tem fé, não existe conflito. Deus, Ele tem muito mais para fazer pela sua vida. Deus, Ele tem muito mais para fazer pelas nossas vidas. Que Deus possa, realmente trazer uma mudança. Que essa palavra possa te levar a uma reflexão acerca daquilo que você realmente precisa. Acerca daquilo que você realmente precisa para mudar a sua história, para mudar a sua vida. Queria que você ficasse de pé. Vamos louvar o Senhor mais uma vez.